Você já percebeu como algumas pessoas, mesmo sem abrir a boca, têm o poder de mudar completamente o ambiente em que estão? O olhar delas é suficiente para silenciar uma sala inteira. A postura delas gera respeito e até mesmo um certo desconforto em quem tenta decifrá-las. Não são pessoas que fazem barulho. Não são aquelas que se exibem ou gritam para chamar a atenção. Pelo contrário, são discretas, quase invisíveis. Mas é justamente aí que mora o mistério. E é por isso que essas pessoas, conhecidas como low profile, podem ser as mais perigosas de todas. O perigo não está no grito, mas no silêncio. Não está naquilo que é exposto, mas no que é guardado dentro de si. Carl Jung, o grande explorador do inconsciente, dizia que a sombra, aquilo que escondemos até de nós mesmos, é o verdadeiro poder que molda nossas atitudes. E quem carrega essa sombra em silêncio, sem precisar verbalizar nada, carrega também uma força que intimida. A psicologia mostra que o ser humano teme aquilo que não consegue prever. O comportamento discreto, que não se revela por completo, ativa esse medo ancestral. Afinal, como você reage quando não consegue ler o outro? Quando não sabe se aquela calma esconde paz ou esconde fúria? Estudos de psicologia social confirmam: a imprevisibilidade gera insegurança. O cérebro humano é programado para buscar padrões, para antecipar o que vai acontecer. Quando alguém se mantém em silêncio, observando, sem entregar nada de si, o cérebro dos outros entra em alerta. É como se fosse um código invisível dizendo: cuidado, você não sabe do que essa pessoa é capaz. E é nesse momento que nasce o respeito ou o medo. Mas aqui está o ponto central. O silêncio não é vazio, ele é carregado de significado. O silêncio pode ser uma arma, pode ser proteção, pode ser sabedoria. Quem fala menos, observa mais. Quem observa mais, entende melhor. E quem entende melhor, age de forma mais estratégica. Pessoas low profile não gastam energia se exibindo. Elas economizam palavras e acumulam percepção. Elas vivem na lógica do ver sem ser visto, do entender sem precisar anunciar. E isso é exatamente o que as torna tão poderosas. Você pode até achar que está no controle de uma conversa, mas quem escuta em silêncio, quem apenas observa, geralmente é quem realmente detém o poder da situação. E esse poder silencioso causa impacto porque vai contra a lógica do nosso tempo. Hoje, vivemos na era da exposição, das redes sociais, dos discursos intermináveis, mas quem permanece calado, firme, seguro de si, parece quase uma anomalia. E é justamente essa anomalia que gera fascínio e medo ao mesmo tempo. E se existe algo que incomoda o ser humano, é aquilo que não pode ser decifrado. Desde os tempos mais antigos, nossa sobrevivência dependia de interpretar sinais. Entender se aquele som na floresta era apenas o vento ou um predador à espreita podia significar vida ou morte. O cérebro humano foi moldado para buscar respostas rápidas, para reduzir a incerteza. Mas quando nos deparamos com alguém que não se revela, que não entrega suas intenções, o nosso instinto entra em alerta máximo. Carl Jung dizia que cada pessoa carrega máscaras. Ele chamava de persona, a forma como nos mostramos ao mundo. Mas quem escolhe não usar essa máscara de forma óbvia, quem prefere o silêncio e a discrição, desmonta o jogo social. É como se dissesse: eu não preciso participar da encenação de vocês. E isso desarma os outros. Porque quem não joga as mesmas cartas, quem não participa do mesmo teatro, automaticamente é visto como imprevisível. E o imprevisível gera poder. A ciência também mostra isso. Pesquisas em psicologia da percepção revelam que pessoas que falam menos em grupos sociais são frequentemente vistas como mais inteligentes, mais confiáveis e até mais influentes. Não porque tenham falado algo extraordinário, mas porque o silêncio cria expectativa. Cada palavra ganha peso, cada gesto parece calculado. O vazio gera significado. É como em uma música. Não são apenas as notas que importam, mas também os intervalos de silêncio entre elas. Agora, imagine o impacto disso no mundo moderno. Enquanto todos gritam, quem permanece calado se torna um enigma. E nós somos atraídos por enigmas. Queremos decifrá-los, queremos entender o que há por trás daquela postura, daquela calma.
mas muitas vezes não conseguimos. E quando não conseguimos, a mente preenche o espaço com projeções. Talvez essa pessoa saiba mais do que eu, talvez ela esteja vendo coisas que não percebo, talvez ela seja mais forte do que aparenta. Essa é a força invisível de quem é low profile. Eles permitem que os outros criem narrativas a seu respeito. Narrativas que quase sempre os colocam em posição de poder. E aqui entra algo ainda mais profundo. Jung afirmava que projetamos nos outros partes de nós mesmos que não compreendemos. Chamava isso de projeção da sombra. Quando alguém se mantém em silêncio, ele se torna uma tela em branco. E nessa tela, cada pessoa ao redor projeta-se os próprios medos, suas próprias inseguranças, suas próprias fantasias. Por isso, uma mesma pessoa discreta pode ser vista como sábia por uns, perigosa por outros, fascinante para alguns e ameaçadora para muitos. Ela não precisou dizer nada, o silêncio já fez o trabalho. Mas esse poder não é apenas social, ele também é interno. A pessoa que consegue viver sem precisar da validação constante, sem ter que anunciar cada vitória ou provar cada ponto, já demonstra algo raro: autossuficiência. E autossuficiência é magnética. Quem não depende do olhar dos outros, atrai o olhar dos outros. Quem não implora por atenção, recebe atenção. E isso não é misticismo, é psicologia. Estudos em comportamento humano mostram que a necessidade excessiva de aprovação social está ligado a níveis mais altos de ansiedade e insegurança. Já a capacidade de permanecer centrado, em silêncio, sem precisar se exibir, é sinal de equilíbrio interno. E esse equilíbrio é sentido pelos outros. A presença de uma pessoa que está em paz consigo mesma impõe respeito porque mostra algo que a maioria ainda não conquistou. Talvez você já tenha notado isso na prática, no ambiente de trabalho, na família, entre amigos. Sempre há aquele que fala alto, que tenta dominar pela voz, pela força. Mas observe com atenção. Muitas vezes quem realmente toma as decisões, quem influencia silenciosamente, é justamente aquele que não precisa gritar. A voz calma e o silêncio estratégico têm mais impacto do que o discurso inflamado. E isso vale em todas as áreas da vida. E agora eu quero que você reflita. Será que o seu silêncio também poderia se transformar em força? Será que você não está desperdiçando energia, tentando se provar para quem não importa, quando poderia simplesmente deixar que a sua presença falasse por você? O mundo já tem barulho demais. Talvez o verdadeiro poder esteja justamente em não acrescentar mais ruído, mas em ser a calma no meio do caos. Se você olhar para a história da humanidade, vai perceber um padrão curioso. Os maiores líderes, aqueles que realmente marcaram gerações, não eram os que gritavam mais alto, mas sim os que falavam menos, e falavam apenas quando era necessário. Pense em figuras como Marco Aurélio, o imperador estoico de Roma. Em vez de discursos inflamados para as massas, ele escrevia reflexões silenciosas em seu diário, voltadas apenas para si mesmo. Textos que só foram descobertos séculos depois e que até hoje continuam inspirando milhões. Ele não buscava palco, ele buscava coerência interna. E por isso sua voz ecoa até hoje. O mesmo pode ser visto em personagens espirituais. Jesus, por exemplo, tinha momentos de silêncio profundo que impactavam mais do que qualquer sermão. O silêncio dele diante de acusações, a calma diante da multidão, comunicavam mais do que milhares de palavras poderiam expressar. Gandhi, outro exemplo, chegou a instituir dias inteiros de silêncio. Ele dizia que era nesses dias que encontrava a clareza para agir. E foi justamente essa clareza silenciosa que derrubou impérios. Carl Jung entendia esses exemplos como manifestações arquetípicas. O arquétipo do sábio, do mestre, do guia silencioso está presente em todas as culturas. Sempre existe aquela figura que, sem precisar se exibir, carrega uma aura de autoridade. Uma autoridade que nasce não do barulho, mas da profundidade. É a autoridade do olhar que atravessa, da presença que pesa, do gesto que é raro, mas quando acontece, muda tudo. E aqui entra uma chave poderosa.
O mundo moderno nos treinou para acreditar que precisamos estar sempre visíveis, sempre falando, sempre provando algo. Mas a história mostra o contrário. O verdadeiro impacto vem do controle sobre si mesmo. E o silêncio é uma das maiores provas desse controle. Não é ausência de voz, é domínio sobre a voz. É escolher quando falar e, principalmente, quando não falar. Pesquisas atuais em lideranças já confirmam isso. Um estudo da Universidade da Califórnia mostrou que líderes que falam menos em reuniões, mas que observam mais, são percebidos como mais confiantes e mais estratégicos. Suas palavras, justamente por serem raras, carregam mais peso. Não é o volume da fala que importa, mas a qualidade dela. Não é a frequência, mas o impacto. E o que isso significa para você? Significa que, se quiser conquistar respeito genuíno, precisa aprender a usar o silêncio a seu favor. Precisa se libertar da necessidade de provar tudo o tempo inteiro. Precisa encontrar segurança dentro de si e não fora. Carl Jung dizia que quem olha para fora, sonha. Quem olha para dentro, desperta. O silêncio é justamente o espaço em que esse olhar interno acontece. Mas cuidado, silêncio não é isolamento. Silêncio não é fraqueza. Silêncio não é ausência. O silêncio estratégico é presença multiplicada. É quando você deixa que os outros falem, que se revelem, que se desgastem, enquanto você observa, analisa e decide. Esse é o poder que muitos não entendem. E é exatamente por não entenderem que o temem. Imagine por um instante uma mesa de negociação. De um lado, alguém fala sem parar, tentando convencer, demonstrando nervosismo. Do outro lado, alguém apenas observa, em silêncio, sem pressa de responder. Quem você acha que está no controle? O silêncio, nesse caso, vale mais do que qualquer argumento. Ele faz o outro se expor, se contradizer, se fragilizar. Enquanto isso, quem permanece em silêncio escolhe o momento certo de agir. Isso não se aplica apenas em grandes líderes ou negociações. Isso se aplica em relacionamentos, amizades, família, trabalho. Aquele que consegue dominar a si mesmo, que não reage impulsivamente a cada provocação, que não precisa expor tudo que sente ou pensa, inspira respeito. É visto como alguém que sabe algo que os outros não sabem. É visto como alguém que carrega um segredo. E esse segredo, muitas vezes, é apenas o autocontrole. O filósofo estoico Epicteto dizia: seja mestre de si mesmo e será livre. O silêncio é uma das formas mais claras de demonstrar essa maestria. Não é submissão, é força. Não é fraqueza, é domínio. E é esse domínio silencioso que cria a aura que torna os low profile tão poderosos, tão enigmáticos, tão respeitados. A escuridão dentro de você ainda não foi revelada por completo. Muitos acreditam que já caminharam até o fundo de si mesmos, mas na realidade só tocaram a superfície do abismo. A mente humana é um labirinto, onde cada porta aberta revela não uma saída, mas um outro corredor mais profundo, mais denso, mais escuro. E nesse processo você percebe que aquilo que chamava de eu era apenas uma fachada, uma máscara socialmente aceita, construída para sobreviver num mundo que não aceita fragilidade nem imperfeição. Mas a verdade é que quanto mais você finge, mais a sua sombra se fortalece. Ela se alimenta das vezes que você negou sua raiva, das vezes que você reprimiu sua inveja, das vezes que fingiu não sentir medo. Tudo isso não desaparece, apenas se esconde. E quando você menos espera, aquilo que foi enterrado retorna com violência. É por isso que você explode de forma descontrolada. É por isso que toma decisões irracionais. É por isso que às vezes sente que não reconhece a si mesmo. Carl Jung dizia que ninguém se torna iluminado ao imaginar figuras de luz, mas sim ao tornar consciente a escuridão. E é aqui que muitos falham, porque encarar sua sombra é mais doloroso do que qualquer derrota no mundo externo. Você pode perder dinheiro, status, relações, mas nada dói mais do que admitir que você mesmo é o seu maior inimigo. Quando você encara a sua sombra, percebe que ela é feita daquilo que você rejeitou em si.
Talvez seja sua covardia. Talvez seja a sua ambição desmedida. Talvez seja a sua necessidade desesperada de ser aceito. E cada pedaço negado de você se transforma em uma corrente que aprisiona sua mente. É por isso que você se sente estagnado. É por isso que sente que está sempre repetindo os mesmos erros, vivendo os mesmos ciclos, caindo nas mesmas armadilhas. A sombra é paciente. Ela espera. Ela se fortalece nas suas recusas, até que chega o momento em que você não tem mais escolha. Ou olha para dentro, ou será destruído de fora para dentro. E é nesse ponto que a maioria desiste. Eles preferem se distrair, preferem anestesiar a dor, preferem correr para vícios, para distrações vazias, para pessoas que também fogem de si mesmas. Mas você não está aqui por acaso. Você não chegou até estas palavras por acidente. Algo dentro de você já entendeu que fugir não é mais uma opção. Esse é o chamado, a convocação para atravessar a noite da alma, o convite para o confronto que ninguém quer, mas que todos precisam enfrentar. Porque somente depois de olhar para a sua própria escuridão, você terá o direito de se tornar quem nasceu para ser. Não se engane, este caminho não é sobre perfeição, é sobre inteireza. Ser inteiro significa aceitar que dentro de você existe luz e sombra, coragem e medo, grandeza e fraqueza. Significa parar de se enganar, parar de se esconder, parar de construir uma vida que parece sólida, mas que por dentro está podre. A sombra não é seu inimigo. Ela é a sua verdade não vivida. E quanto mais você a recusa, mais ela se transforma em destruição. Mas quando você a integra, ela se torna poder. Porque toda a energia que hoje é usada para mentir para si mesmo, para fingir, para se manter em pé numa máscara, pode ser usada para criar, para transformar, para construir uma vida que não precisa mais de encenações. Você foi chamado para isso. A pergunta é, vai continuar fugindo ou vai finalmente encarar o espelho que revela quem você realmente é? Há um ponto em que a mente humana deixa de resistir e começa a implorar por silêncio. Mas o silêncio não vem. Porque dentro de você há vozes que nunca foram ouvidas, gritos que foram abafados, dores que foram varridas para debaixo do tapete da consciência. Essas vozes não desaparecem, elas se acumulam, formam um peso invisível que você carrega em cada passo, em cada escolha, em cada relação. E o mais cruel é que você se acostumou a esse peso. Acha que viver cansado, ansioso, inseguro é normal. Mas não é. Isso é apenas a sombra controlando a sua vida sem que você perceba. Você foi condicionado a acreditar que precisa ser sempre forte, sempre sorridente, sempre no controle. Mas essa farsa cobra um preço. Você reprime tanto que se torna um estranho dentro da própria pele. Você se olha no espelho e sente que falta algo. Porque falta mesmo. Falta você. Falta sua essência. Falta sua verdade. E esse vazio que você sente não é porque o mundo não te deu o que merece. É porque você mesmo se abandonou. Carl Jung disse que a tarefa mais difícil do ser humano é aceitar-se a si mesmo por inteiro. E você percebe agora o quanto essa verdade é brutal. Porque aceitar-se não é apenas abraçar o que há de belo em você. É reconhecer a inveja que sente, a raiva que nega, a fraqueza que tenta esconder. É encarar de frente que você não é o herói da sua própria história. Você é, na maior parte do tempo, o vilão que sabota, que atrasa, que mente, que se autodestrói. E só quando admite isso, pode começar a mudar. Mas existe uma chave escondida nesse processo. A sombra não é apenas destruição. Ela é também fonte de poder. O mesmo ódio que você reprimiu pode se tornar coragem. A mesma inveja pode se transformar em ambição saudável. A mesma raiva pode virar energia para agir. Cada emoção negada é força bruta aguardando direção. E se você tiver coragem de encarar esse material bruto, poderá moldá-lo em poder. Poder de escolha, de ação, de transformação. É por isso que muitos nunca despertam, porque é mais fácil culpar o mundo, culpar os outros, culpar a sorte.
do que assumir que a vida que vivem é reflexo de tudo que negaram em si mesmos. Eles preferem continuar dopados por distrações, correndo atrás de status, buscando aprovação, vivendo como sombras de si mesmos. Mas você já percebeu que esse caminho não leva a lugar algum. Se chegou até aqui, é porque uma parte de você já entendeu que não pode mais viver dormindo. Esse é o momento decisivo. O ponto em que você escolhe entre continuar alimentando a farsa ou atravessar o fogo da verdade. Sim, vai doer, vai queimar, vai destruir tudo o que você pensava ser. Mas no outro lado desse fogo existe um homem ou uma mulher inteira. Alguém que não precisa de máscaras. Alguém que não teme sua própria sombra porque a transformou em aliada. Alguém que carrega dentro de si não um vazio, mas um poder inabalável. Você tem duas opções: voltar para a ilusão confortável ou continuar essa jornada que vai arrancar tudo de falso dentro de você. Mas se escolher continuar, entenda uma coisa: você nunca mais será o mesmo. Agora eu te pergunto, está pronto para encarar a verdade que pode destruir o que você é, para despertar aquilo que você nasceu para ser? Se a resposta for sim, então este não é apenas um vídeo para você assistir. É um chamado, um pacto com a sua própria alma. E eu vou continuar caminhando ao seu lado nessa escuridão. Mas só se me der um sinal de que está pronto. Se inscreva agora no canal, não para mais um vídeo, mas para selar o compromisso com a sua transformação. Porque cada palavra que você ouvir daqui em diante não será entretenimento, será ferramenta para quebrar correntes, para atravessar o caos, para despertar a força que dorme dentro de você. O próximo passo está diante de você. A sombra já te encontrou. Agora só falta você decidir se vai encará-la ou se vai fugir mais uma vez.